Vamos só esperar a Ludmila mais um minuto? Como é uma parte off da van, que vou deixar registrado nessa hora o meu protesto. O que eu vou fazer? Tá? Vou só deixar isso registrado. Não sei, aqui estou cogitando o que eu vou fazer depois, tá? Reorganize. Recomponha-se, Manuel. Não tem como organizar o que não tem para fazer. Não tem. Tá. O que é isso que você está bebendo, Tula? Será uma Coca-Cola? Isso é contra as regras, Tula. Se eu pudesse, seria uma cachaça. Não podemos. Aí tá nas regras. Pronto. Ludmila já de volta. Podemos recomeçar. Patrícia, a palavra com você. Muito obrigada pela pausa necessária para eu me recompor emocionalmente. É muito importante ter a Leide, que é muito importante, porque ela me ajudou a pensar muito. E eu, assim, anotei tudo que vocês colocaram, então tem muitas coisas que eu vou voltar para olhar, e vou me focar, então, naquilo que vocês me provocaram para pensar, né? Começando aqui pela primeira questão que a Ludmila coloca sobre a LGPD e a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, e aquela que regulamenta especificamente essa publicidade. Eu realmente não analisei essa lei, porque ela não está... O meu critério foi assim, mas eu acho que dá para incluir. O meu critério foi, a partir daquilo que estava regulamentado no CNJ, sobre acesso aos processos, eu fui na legislação original, mas porque eu entendi que aquele era o caminho que o sistema de justiça, o tratamento que o sistema de justiça estava dando para interpretar o elemento zelo no desempenho das funções. Mas é óbvio que a legislação, ela é superior à regulamentação do CNJ, né? Então, mesmo que o CNJ não tenha falado sobre a LGPD, eu preciso incluir, eu vou voltar para refletir sobre isso, sim, mega agradeço a colocação, mas o motivo foi esse, né? Naquele momento em que eu estava pensando sobre isso, não tinha ainda iniciado a vigência mesmo dessa normativa. Na página 216, em que você me provoca a pensar sobre a ausência das pessoas manicomializadas, né, nesse processo de formação das pautas, né, e como é que elas participaram ou não participaram das reuniões dos caminhos da desinstitucionalização, e eu também acabei reproduzindo esse apagamento na hora de narrar. Na verdade, eu, assim, acabei escolhendo não aprofundar muito, mas eu posso voltar lá, porque essa participação ela não era tranquila, né? Eu posso colocar sobre isso, inclusive acho que isso é rico, né? Foi muito difícil a gente conseguir que a administração penitenciária autorizasse os manicomializados a participar dessa roda. Isso não foi uma coisa assim tranquila desde o começo. Então, as rodas começaram em 2015 só com os técnicos, né, do manicômio, com a defensoria, com os pesquisadores, com os alunos. E aí, em algum momento, a gente começou a problematizar, desde o início, na verdade, Maria Ken foi uma das pessoas que mais trouxe isso, Ana Carla, enfim. A gente começou a questionar muito por que as pessoas não podiam vir para participar da roda, considerando que ficava dentro do mesmo grande muro, 2 prédios, o prédio onde essas pessoas ficavam presas e o prédio onde acontecia então tem uma grade aqui, né, e o prédio onde tem o auditório é um outro prédio separado.
E aí ficamos discutindo, e aí as discussões passavam, por exemplo, será que essa pessoa tem saída terapêutica? Será que ela pode deixar esse prédio para ficar dentro da mesma unidade, não é deixar a portaria da cadeia, não, para atravessar e entrar num outro espaço? Então, só pode convidar quem tem saída terapêutica. Quem não tem saída terapêutica tem que ficar trancado. Ou então, assim, mas como que vai ser o critério? Quem quiser vir ou tem que ser escolhido? Então, teve vários processos e a gente ali lutando. Aí mudamos o dia para um dia que a gente podia, então, chamar os familiares, coincidir a data da reunião com o horário de visita e convidar os familiares que fazem visita para estar na roda. Aí, primeiro, os familiares. Aí acabou que o critério ficou os presos, os internos que têm familiares de visita podem ir e começa a visita desde aquele momento da roda, se quiser. Mas antes, teve um dia que foi um horror, que eu saí até antes de acabar, que eu estava muito irritada na minha vida. Escolheram uma pessoa, colocaram no centro da roda. Eu me senti tão mal, os estagiários que estavam no dia podem lembrar disso, os técnicos também, que eu não consegui nem ficar até o final, disse que tinha que ir embora sair, porque a pessoa ficou no meio. Parecia que ela estava num circo, sabe? Assim, num picadeiro, com uma pessoa só, cheio de guarda, foi uma coisa tão horrorosa. Eu falei, ai meu Deus, ainda não está maduro para isso. Então, assim, foram muitos encontros e desencontros, até ter um momento que, efetivamente, as pessoas podiam participar. Teve um momento em que o tema da roda de conversa era o que nós queremos do amanhã, e foi protagonizada pelos presos. Mas, assim, isso foi a culminância de anos, né, de muito trabalho, assim, de muita articulação. Eu acho que eu preciso desinvisibilizar essa dificuldade de apresentar espaço, porque isso faz parte do EMPAP, né? Eu acabei valorizando muito o espaço que aquelas pessoas têm individual no momento do atendimento para a construção do projeto terapêutico singular, e eu produzi um apagamento, sim, Ludmila, e te agradeço por me mostrar em relação a essa participação no espaço considerado público, né? E que é muito difícil, e assim, acabou que não se manteve da mesma forma, então cada vez que eu trocava a direção da unidade era tudo, não tudo. Mas eu vou colocar isso porque eu acho que é uma questão que, né, tem tudo a ver aparecer nesse trabalho, não pode ficar só nessa explicação, né? Eu tenho todos os dados disso, tudo relatado. Em relação à página 241, a Vanessa vai até lembrar que isso foi motivo de uma discussão, que eu falei, eu vou ter que reescrever o trabalho inteiro. A Vanessa, calma. Que é essa questão de defender o conceito da medida de segurança enquanto um tratamento compulsório, como dar conta disso com a lógica da autonomia e da convenção da pessoa com deficiência psicossocial, e como que eu vou escrever. Então, você não estava na qualificação, mas na qualificação eu cortei, né, um capítulo, tem, sei lá, umas 200 páginas escritas sobre o direito humano, a saúde mental antimanicomial. Então, a minha tese é começar com o direito humano à saúde mental antimanicomial, e dali eu ia fazer um esqueleto para poder, então, ler o EMPAP à luz dessa lógica, e aí eu ia reconstruir. Aí teve uma hora que eu falei assim, Vanessa, eu acho que eu vou ter que rasgar todo o Código Penal, vou ter que escrever essas leis tudo de novo, vou ter que fazer um projeto de lei, não vou acabar isso nunca. Aí eu falei assim, então, deixa para escrever isso depois, né? Foca naquilo que você tem. Então, o critério foi exatamente esse, de olhar para o campo, né? Para essa experiência está restrita à execução penal, não está olhando para o processo de conhecimento, e aí eu vou pensar nela. E ela é uma experiência escrita na lógica de redução de danos, que eu tentei explicitar, e foi por isso. Agora, essas questões que te mobilizam, me mobilizaram. Eu cheguei a pensar, eu cheguei a escrever, a gente pode até melhorar esse capítulo, mas assim, posso te mandar também para a gente pensar junto e assim, tá em aberto. Como que a gente dá conta de defender que é um tratamento compulsório, que viola a autonomia, se a gente já tem uma norma posterior de status constitucional, ou seja, hierarquicamente superior. Como a gente pensa nisso? Só que essa mesma norma da Convenção Internacional de Pessoa com Deficiência e a jurisprudência do Comitê de Pessoa com Deficiência interpreta que
nos países em que ainda há, quer dizer, diz assim, não pode mais prender, mas em relação ao saldo, né, a necessidade de desinstitucionalizar as pessoas, não pode mais colocar dentro, mas vamos trabalhar com redução de danos para essas que ainda estão. Então, toda a interpretação dessa mesma norma que o Brasil assumiu é no sentido enquanto, né, é como se fosse que na figura do direito constitucional é uma inconstitucionalidade no por enquanto, né? Então, por enquanto é assim, mas a gente vai chegar um dia em que não vai ter mais. E algumas medidas precisam ser imediatas, como, por exemplo, fechar a porta de entrada. E isso a gente ainda não fez. Então, nesse aspecto, a gente tem que realmente encaminhar para a RAPS todas essas pessoas com deficiência psicossocial, né? Mas eu concordo com você. Tem que repensar isso, né? E aí, repensar isso produz que a gente repense, aí a sua terceira provocação, a questão da inimputabilidade, né? Será que essas pessoas são realmente inimputáveis? Ou se as pessoas são imputáveis, são responsáveis? O Juarez Tavares vai falar de que elas não produzem ação penalmente relevante. Então, a gente vai ter que criar um outro estatuto jurídico para responsabilizar, porque são pessoas que precisam ser integradas na sociedade, então também precisam compreender quais são as regras que essa sociedade também nos exige cumprir, né? Em alguma medida, a gente tem que entender isso. Então, essas dimensões, né, jurídico-políticas da reforma e de que modo a gente pode construir mais e melhores argumentos para não institucionalizar, é uma das coisas sobre as quais eu quero me debruçar nesse momento em que eu vou fazer defesa criminal na porta de entrada, né, para elaborar melhor. Mas sim, né, isso que está na página 388, que começa a alinhavar essa questão sobre a qual você está aí refletindo e me provocando a refletir também. Eu super concordo. É alguma coisa que ficou para aprofundar, eu posso destacar melhor que isso é uma das questões que novos estudos precisam aprofundar. Eu não me propus a discutir essa questão da teoria do crime, né, da teoria da ação, de como compõe na porta de... Eu achei algumas coisas que me faziam pensar, por exemplo, o fato de não ter nenhuma mulher manicomializada por lesão corporal. Todas as mulheres são capturadas pela tentativa de homicídio, quando concretamente é o mesmo resultado. Então, isso é um dado que me faz refletir sobre o patriarcalismo operando ali, né? A louca é sempre perigosa. Ela, mesmo que só machuque, que não cause um grande mal, né? Que aquela pessoa não tenha chegado nem perto de risco de vida, ela vai ser selecionada como alguém que é uma assassina. Então, essas questões, né, que atravessam a mulher e não atravessam o homem, né? Que no homem você vai ver mais um racismo, na mulher não importa a raça. Ela machucou, é homicida, é tentativa de homicídio. Então, esses dados que o campo me dá, eu não aprofundei isso. Eu falei, olha, eu encontrei. Porque tem coisas sobre as quais eu realmente não tinha, assim, fôlego de continuar, e aí são coisas que eu acho que eu preciso aprofundar mesmo. Assim. Eu vou deixar mais nítido lá nas conclusões, que são coisas que eu vou aprofundar em outro momento. Mas agradeço. E tô, assim, super querendo pensar junto com você essas coisas. Se você topar, estamos aí. Raquel, maravilhosa. Eu acho que o afeto é revolucionário, como você, e agradeço muito, de novo, a Melissa de ter apresentado a gente, a culpa da Biadura, né? Enfim, Renata me apresentou Ludmilla, que me apresentou Leite, porque isso aqui é uma rede, né? A rede é assim, né? A gente vai costurando, é retalho, pega um pedaço aqui, outro pedaço ali, e tome que a coxa vai crescendo. Assim, agradeço principalmente que você suspendeu suas férias para estar aqui, né? Todo mundo aí tá de recesso, e agradeço muito as suas provocações. Eu gostei muito de que eu posso me subir de nível, né, de que eu não sou só apoiadora parceira, que eu tô na militância mesmo, né, e tal. A devolutiva para o campo é alguma coisa que sempre esteve no meu horizonte, né, e, na verdade, eu achava que eu ia devolver, assim,
voltando para o manicômio, né, mesmo, né, no atendimento. Só que aí eu acabei mudando para a porta de entrada, só que eu não quero abandonar, né, estou cheia de ideias de continuar essas pesquisas, aprofundar algumas coisas e continuar nesse processo, de repente conversar com o pessoal lá do Centro de Estudos para que a gente continue discutindo esses temas cada vez de forma mais ampla, né, porque a gente super precisa não deixar morrer e pensar cada vez mais de modo integrado com a porta de entrada e criar estratégias e caminhos, né, junto também com a audiência de custódia, para as pessoas já desde o primeiro momento já serem encaminhadas para a RAPS. Então essas são questões que estão aí, mas a devolutiva para o campo é alguma coisa que super está no meu norte. Agradeço as sugestões todas, né, em relação a deslocar a nota de rodapé para o começo, reescrever, né, isso que é lente reforma psiquiátrica, explicitar que eu estou falando da lente da luta antimanicomial, que produziu reforma psiquiátrica, então eu vou organizar isso, prometo. Em relação às suas questões maiores, que estão aqui na página 91, né, sobre aquela hora que eu trago a Marcela Lagarde, né, entre aspas, eu posso explicitar mais e melhor. Tá aqui. As loucas atualizam a loucura genérica de todas as mulheres, que tem como paradigma a racionalidade masculina, fecha aspas. E seu respectivo cativeiro tem o mesmo sentido de reforçar a submissão e deslegitimar a autonomia das mulheres de forma exemplar. Aí depois eu vou trazer o que isso significa para o caso brasileiro, né? Eu posso discutir melhor aqui, mas aqui eu estou trazendo o que a Lagarde, dentro do trabalho dela, que ela cria, ela não tem uma preocupação de discutir, por exemplo, de modo imbricado a questão da raça, ela vai discutir gênero mesmo. E aí o gênero ela separa nessas categorias que ela chama de cativeiros sociais. E assim, eu gosto muito da Marcela Lagarde, das coisas que ela me produz pensar, principalmente quando eu boto ela para conversar com a criminologia crítica, mas eu reconheço, e cheguei até a conversar várias vezes com a Vanessa, que ela não produziu de modo interseccional, imbricado, até porque ela produziu isso no início da década de 90, final da década de 80, essa discussão sequer era uma discussão ventilada. Só que, embora eu acho que a gente precisa atualizar, eu até tentei atualizar, né, assim, nesse sentido de imbricar essas discussões com a questão gênero, raça, classe, geração, eu gosto dessa forma como ela lê a categoria gênero, e foi nesse contexto que eu trouxe, né? Eu não concordo exatamente com isso, né? Assim como de forma separada todas as mulheres são cativas, pode parecer descontextualizado, mas nesse aspecto aqui que eu estava explicando que as loucas têm uma loucura genérica, para ela, o cativeiro da louca dialoga com uma loucura genérica, assim como o cativeiro da presa, com uma lógica de que todas as mulheres são cativas em alguma medida. Nesse contexto, com essas aspas, eu estava dialogando, né? Eu achei que eu posso até tentar reescrever para ficar mais nítido, mas aqui não é uma defesa minha, né? Concordo com a sua posição. Aqui eu estou falando da Lagarde. Na página 171, os relatórios só trazem as posições hegemônicas e há muitos debates que não aparecem. Eu acho que eu posso deixar isso bem especificado, né? Por mais que a gente esteja falando de um movimento social contra-hegemônico, o próprio encaminhamento perdido me prova que os relatórios trazem muitas coisas que ficaram por fora, né? Que ficaram de fora, que foram vetadas, que foram perdidas, e outras que foram posições vencidas mesmo, né? Porque traz aquilo que foi a maioria naquele momento. Isso é uma coisa que a gente tem sempre que estar falando, né? E eu vou deixar isso mais especificado, assim como eu vou melhorar essa explicação que está lá na página 175 e super te
te agradeço. Assim como melhorar as diferenças entre desinternação, deshospitalização, desinstitucionalização, deixar isso melhor, fazer notas de rodapé para todas essas outras coisas. Agora, em relação à sua questão, a psiquiatria forense continua existindo. Ela continuou sendo separada da assistência. Isso é uma treta que tem, porque, num primeiro momento, antes do EMPAP sem EMPAP, o primeiro movimento que foi feito foi o da ruptura, de tirar a perícia da parada. Só ia ter o laudo de avaliação psicossocial, ou seja, só ia ser o projeto terapêutico da equipe assistente. Essa era a grande ruptura. Aí não ficou escrito os bastidores, que teve uma resistência do caramba. E aí é uma outra questão que a Lud também perguntou. Por que a assistência não assina perícia? Tem lá até uma regra lá de tudo que é conselho de serviço social, psicologia, Aí foi uma briga, porque aí o pessoal que eu estava achando que estava vocalizando, que era o pessoal da assistência, que eu estava dizendo, acabou, vamos esquecer perícia, o trabalho de vocês é que é o máximo, mas a gente tem que fazer para a justiça um negócio assim com pergunta e resposta, com cara de perícia. Ah, minha filha, quase morri. Ficou todo mundo contra mim naquele momento, porque eles não podiam fazer perícia. Então tinha gente que fazia, tinha gente que não fazia, tinha gente que fazia na forma de relatório, né, aí foi um trailer danado, aí tinha hora que colava, hora que não colava, e aí eu fiz assim uma análise mais ou menos do estado da arte e a gente falou, bom, não dá para continuar por aqui, a gente vai ter que chegar numa negociação. Então o EMPAP também não é o ideal, não é o ideal da luta antimanicomial mesmo, né? É uma negociação, é uma luta com limite porque foi por dentro da instituição, né? Mas a ruptura não foi aceita. Naquele momento em que a gente estava construindo, e aí a gente chegou para a perícia e tal, o pessoal veio pedindo, né? Então, a questão seguinte, né? Essa resposta dialoga com a outra questão, se eu percebi diferentes concepções de luta antimanicomial no manicômio pra caramba, né? Tem profissionais que são super antimanicomiais, tem profissionais que já são mais manicomiais, dizem que são antimanicomiais, mas não são, e eu vou dar um exemplo, que não entrou na tese, mas podia entrar, porque está num destes meus 1.733 páginas do chat, então, né? Que foi o seguinte, a gente estava construindo um evento para discutir a luta antimanicomial dentro do manicômio. Em vez de fazer na defensoria, eu queria fazer lá no auditório, porque eu achava que ia ser bombástico, ia ser uma implosão. Aí todo mundo concordando, a defensoria dá dinheiro. Na época, a Secretaria de Administração Penitenciária era parceira, assim, era o pessoal que eu conhecia, estava tudo certo, ia vir todo mundo e tal, não sei o quê. Aí vem a diretora do manicômio na época e falou assim, ai, que máximo. Eu queria dar uma sugestão. Pô, não, pode dar a sugestão que quiser. Eu queria sugerir para gente, nesse evento, o nome do evento era... como é que é? Desconstruindo o manicômio judiciário, esse é o nome do evento. Aí a pessoa falou assim, eu queria dar uma sugestão para a gente, na abertura do evento, fazer uma homenagem ao Henrique Roxo, contar a história do manicômio. Aí eu falei, cagou, desculpa. Acabou, não faço mais PM, imagina. Aí eu, tá ótimo. Aí eu, na época, eu fiquei muito nervosa. Falei, eu tenho hora, tem que ir, porque eu tenho que ir, porque senão eu começo a falar, aí a pessoa fala, né, que não deve, e tem que lembrar que é a pessoa que representa a instituição. Então, teve muitas concepções diferentes. E aí, tinha hora que eu precisava fazer esse movimento de recuo e avanço, né? Negar e afirmar. Ficava ali. Quais os limites da liberdade que estão postos, né? Sobre a liberdade? E aí dialoga com a pergunta de Tula também, né? Qual é a percepção de liberdade do louco e da louca, né? Eu estou aprendendo ainda, eu não tenho resposta para isso, não. Eu realmente, assim, cada vez que eu ia trabalhando, mais eu ia entendendo que a liberdade para umas pessoas não era só sair dali e voltar para casa porque não queria morar com o pai, por exemplo, tinha que ser uma questão alternativa. Muitos desses desinternados, não exatamente os 54, mas ao longo da história, né, desse trabalho, voltavam para falar comigo, né, e reclamavam que tinham que o CAPS se metia muito na vida deles, e que eles queriam ser mais autônomos. Então,
eu também não sei, porque tem um lado que é um conceito genérico, né, que é um valor, e tem uma interpretação, um aspecto da liberdade que é o que eu entendo por ser livre. E aí eu preciso, inclusive, nem ter resposta para isso, porque senão eu vou parar de querer aprender o que o outro acha que é liberdade, mas que seria lindo a gente entrar e perguntar o que você acha que é liberdade. Eu acho que seria um trabalho super incrível, mega top fazer esse trabalho. Tula, muito obrigada pelo toque do azul do céu, azul da cor do céu, porque eu realmente infantilizei, porque ele era muito risonho, sabe? E aí eu quis dar leveza para aquele momento pesado, e eu nem tenho palavras. Vou deixar formar lindamente, porque não merece ficar desse jeito esquisito. Desinternação e desencarceramento não são sinônimos, eu não entendo como sinônimos. A perspectiva que eu coloquei era pensando que essas pessoas que estão internadas, embora eu defenda absolutamente a lógica de que essas pessoas são destinatárias da mesma política de saúde mental que todas as demais pessoas com deficiência psicossocial no Brasil, estando em conflito com a lei, elas pertencem ao efetivo carcerário. E elas são tratadas junto com essa massa do efetivo carcerário. Então, eu quero que elas sejam separadas desse efetivo carcerário, só que eu acabei errando na hora de ficar usando palavras que misturam o parangolé. Então, assim, eu quero dizer que houve uma redução do número dessas pessoas, como se isso fosse um movimento próximo ao do desencarceramento. Só que, na verdade, não é o mesmo fenômeno, porque a dinâmica é muito diferente, e eu pequei feio de não deixar isso mais nítido. Tá? Das autoidentificações, e no final é sobre essa questão da visão das pessoas, das experiências, dos relatos, para além da liberdade, o que elas acham que funciona, sobre o sistema de justiça, né? Teve uma vez que teve até uma apresentação do Teatro do Oprimido no manicômio, e que para as pessoas que estão no sistema, né, no manicômio, quem personifica a justiça, o sistema de justiça, é o defensor, que é quem está ali, né? Então, a pessoa do sistema de justiça que aparece para essas pessoas, que está na unidade, é o defensor. E sobre o defensor, no caso a defensora, cai toda a responsabilidade pela demora, pelo tempo delas ficarem ali e tal. Então, teve um teatro do oprimido, nem era defensor ainda na época, que deu uma trelelê, porque a pessoa se sentiu super ofendida de ter sido criticada, quando, na verdade, a gente tem que decodificar e trazer, né, os outros atores e atrizes do sistema de justiça para a roda de conversa e colocar as pessoas para conversar. Elas não deviam estar ali, né, mas uma vez que estão, que elas possam entender melhor essas dinâmicas ou não. Porque tem coisas que não tem para entender, não tem que entender mesmo, a gente fica se convencendo que tem uma lógica, quando na verdade a lógica é para oprimir, né. Agora, como imaginar uma responsabilização não se confunda com punição, é trabalho para uma vida, né? Eu ia ficar aqui, acho que umas 5 horas tentando responder e não ia dar conta. Bom, sua última provocação, como levar para a porta de entrada os acúmulos produzidos? E aí, a porta de entrada, na tese, tem a ver com dois grupos de pessoas. O grupo das pessoas é internada provisoriamente, ou seja, um juiz criminal, em algum momento do processo de conhecimento, determinou que essas pessoas fossem para o manicômio, quando elas deviam ir para a RAPS. E a porta de entrada também significa acessar o manicômio via emergência psiquiátrica. Então, assim, não há protocolo disso. Nós tentamos, por diversas vezes, fazer diversos trabalhos. Assim, isso não entrou na tese porque não era o recorte da tese, mas entrou no trabalho do NUSPEN, né? E por diversas vezes a gente fez várias das reuniões dos caminhos da DESIS para pensar exatamente essa questão de saúde que está espalhada. Isso virou, inclusive, artigos, né, que eu escrevi, Raquel, inclusive, publicou um no Lutante Manicomial e Feminismos no volume 2,
sujeitas ao dolo, porque as mulheres são muito mais medicalizadas do que os homens, por exemplo, e tem a produção da doença mental, né? Então, não entrou no artigo, mas eu tenho os dados levantados, o sistema no Rio de Janeiro do RDD, que é o Bangu 90% dos presos são hipermedicalizados porque o risco de suicídio é altíssimo. Então, pouco se fala sobre a doença mental, né, o transtorno provocado, fabricado por essa máquina de moer gente, né, a genocida do Estado. Então, é um caminho aí, eu posso explicar melhor que isso é uma coisa que eu vou continuar estudando e que eu quero continuar pesquisando, porque não vejo outro caminho que não seja a implementação das políticas públicas que já existem no papel e que não saíram do papel, que são a PNASP e a EAP, que foi revogada. Então, no meio da tese, foi revogada a política, né, Ludmila? Aí montamos uma articulação em nível nacional e conseguimos revogar a revogação, então eu estava escrevendo a tese, estava, né? Porque é assim que a gente é, né, Ludmila? Mas tem, né? Então a gente lutou para a política não acabar, justamente para a gente chegar no lado B, que é implementar a política, porque uma coisa é não ter política nenhuma, outra coisa é, né, ter e não sair do papel. Aí uma briga que é menos complexa. Mas foi bacana, porque nesse movimento de lutar pela revogação da revogação, a gente construiu uma articulação que potencializou a necessidade, por exemplo, de destinação de verba para essa, coisas que estavam fora da agenda política, conseguimos pautar, né? Mas tem muita coisa para fazer na porta de entrada, e eu vou continuar por ali, né? A ideia é essa. Não sei se eu respondi ou se eu acabei fazendo reflexões em voz alta. Raquel, Ludmila, Tula, alguma satisfeitas? Satisfeita? Tudo ok. Então, Tudo certo. maravilha. Então, vamos seguir adiante e agora vamos ouvir o professor Manuel. E depois a professora Luciana Boatê e a Patrícia encerra em seguida. Manuel? Muito bem, boa tarde a todas. Eu tenho só mulher aqui na tela, então eu vou falar a todas e acabou, tá? Eu quero agradecer, realmente agradecer. Não é um agradecimento protocolar. Eu aprendi muito, aprendi desde as aulas de metodologia, debatendo com a Patrícia, o foco, as categorias, mas também aprendi muito lendo o trabalho. Então, agradeço essa oportunidade. Agradecer também a oportunidade de reencontrar não só a própria Patrícia, aí já com um produto de toda essa pesquisa, sino encontrar com a Raquel, com a Tula, com a Luciana, que tinha tempo que não te via, a Luciana, com TV também. Tá? Então, agradeço muito tanto a Patrícia quanto a Vanessa. Conhecer a Ludmila, que não conhecia. Então, muito, muito obrigado pela oportunidade. E como eu falei meio brincando, eu vou registrar o meu, assim, a impossibilidade de dizer alguma coisa que contribua muito com o que já está posto, sabe? Se já era difícil para a Tula, imagine falar depois da Tula, ou seja, tudo que já a Ludmila falou, a Raquel falou, e também agora a Tula fala, e aí o que a gente vai falar. Mas eu entendo que a minha contribuição nessa banca tem fundamentalmente como possibilidade para aportar toda a questão da metodologia, incluso porque a Patrícia decidiu, em alguma hora, trabalhar com o Diamante do Herrera, que é parte dos aportes teóricos, metodológicos do Herrera Flores, com quem eu também trabalhei, estudei. Então, eu vou assim, demarcar a minha contribuição nessa banca, uma coisa um pouco mais chata, nem tão poderosa, nem tão potente, nem tão interessante, mas que eu acho que é a possibilidade que eu tenho para aportar para esse debate. Mas antes disso, eu vou deixar essa coisa metodológica para o final. Eu quero registrar outras coisas que também têm a ver com a metodologia, mas que acho que podem ser também um pouco mais interessantes. E a primeira coisa é dizer que, bom, quando eu li a tese, eu senti assim mais
Isso assim, esta tese é uma bomba atômica tentando ser controlada de alguma maneira, assim, tentando encaixar uma bomba atômica em alguma coisa que faça, que entre num texto, sabe? Como eu registro um texto, um processo que é assim, um desbordamento teórico, um desbordamento militante, mas que depois precisa ser recolhido num texto que tem que ser apresentado, que tem que ser, depois tem que ser debatido. Então, obviamente, aí tem muita coisa que ficou só registrada, que a Patrícia diz, eu não aprofundei, mas ainda bem que não aprofundou, minha filha, você não imagina, você não acabava nunca, porque o trabalho abre um monte de debates, nenhum trabalho dá conta de todos os debates que abre. Estou assim, só pensando no material que você recolheu, você tem para pesquisar o resto da vida, só processando isso que você já recolheu. Então, é óbvio que no diário de campo, em toda a pesquisa que você fez. Mas, por outra parte, a outra sensação que me acompanhou lendo o trabalho é que eu não sei se a tese é o texto ou é a sua vida, sabe? O verdadeiro material de pesquisa é você mesma. Eu não estou instrumentalizando você, obviamente. O que estou dizendo é que, para mim, ficou muito... Eu já vinha tendo essa sensação. E quando o último parágrafo do seu trabalho diz, e agora eu volto para a porta de entrada, está claro. A pesquisa é a Patrícia mesma. O objeto de pesquisa é a Patrícia mesma. É a vida da Patrícia, militante, pesquisadora, defensora. Porque não dá como separar uma coisa da outra. Não dá para separar uma coisa da outra. O processo de pesquisa, a militância da Patrícia, a vida da Patrícia é o que está tentando ser, de alguma maneira, sistematizado. É uma das coisas que depois eu vou retomar. Você diz, eu estou sistematizando. E aí eu me faço a pergunta, tá, mas o que a Patrícia... Travou? Ele travou. Manuel? Parece que está travando. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, Vânia. O Manuel que travou mesmo pra gente. Manuel sumiu. Também estou ouvindo. Manuel, cadê você? Ó, nós estamos naquela velha sessão espírita que a gente já conversou antes. Cadê você? Manuel, você está entre nós? Acho que não. Vou tentar falar com ele aqui. Ele caiu mesmo, agora caiu de vez. Caiu mesmo. Estou conseguindo falar com ele, nem vou ligar para o telefone. Ó, agora parece que ele me viu aqui no WhatsApp. Patrícia, ele caiu, está tentando entrar pelo celular, pediu para você deixar ele entrar, e parece que ele fez um pedido. Não apareceu para mim ainda. Assim que apareceu, eu autorizo aqui. Ele está tentando. Eu até atualizei aqui, mas ele não está aparecendo para mim. Assim que apareceu, eu fui. Eu não vou nem ligar para ele, porque ele disse que não está conseguindo entrar pelo computador, está tentando entrar pelo celular. Se eu telefonar para ele, vai cair. Vai cair, com certeza.
Vou esperar um pouquinho aqui. Ainda bem que essa defesa tá sendo online, que aí essa turma toda pode participar. Eu estou adorando essa casa cheia. Eu também, muito emocionada. Aí, morrer. Não tá coisando, ele não tá... Que coisa! Luciana, você quer falar enquanto o Manuel não aparece? O que você acha? Isso. Ele já... Pode ser? Posso falar. Eu vou mandar uma mensagem para ele, então. Pode. Que aí ele vem com calma. Ufa! Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que eu vou botar isso no ouvido. Tá, Manu, tá bom. Alô? Bom, boa tarde aí para todo mundo, queridas companheiras e companheiro. Maior prazer, Paty, estar aqui hoje. Fiquei quietinha porque eu estava com uma internet que vinha e vinha, mas consegui, acho que, pegar boa parte, embora tenha ficado sem acesso em alguns momentos, por isso fiquei quieta. Mas eu queria dizer em primeiro lugar, não só da minha alegria de estar aqui nessa banca da Paty, como também de poder estar aprendendo tanto com essa banca maravilhosa, né? Raquel, Tula, Ludmila, Manuel e uma tese tão incrível orientada pela Vanessa. A gente tem aqui uma grande oportunidade de poder pensar e poder... Eu já tive várias ideias, Patrícia, que no final eu vou encaminhar aqui. Queria começar dizendo, além da minha alegria de estar aqui, do aprendizado que é poder ler esse incrível trabalho da Patrícia, que eu também levei um susto, eu achava que era só a impressão da página, sabe? Eu não achava que estava frente e verso. Então, quando eu abri e comecei a ler, eu falei, caramba, a Patrícia se superou aqui, inclusive na extensão da tese. Mas eu acho que essa extensão da tese também representa tudo o que é esse trabalho da Paty, né? O que é essa intensidade com que ela se dedica, com que ela aprofunda, com que ela questiona. E é impressionante, claro, isso todo mundo reconhece, né? Como ela, ao mesmo tempo, ela conseguiu ir para Coimbra, né? Dar conta da família, atuar como defensora, escrever essa tese, né? E uma tese brilhante, uma tese que nos provoca diversas reflexões, muitos aprendizados também a partir das leituras, né? que Raquel, Ludmila e Tula fizeram, e Manuel começou aqui a trazer. Eu não vou fazer propriamente uma arguição, eu considero a minha participação mais afetiva do que arguir, né? Eu e Paty que trocamos no início e em meados da tese muitas considerações, né? E eu vi aqui especialmente um debate, Paty, daquela questão do seu foco inicial ser na defensoria pública, né? E a luta pela dignidade na defensoria pública, que eu achei ótimo que você tirou e você se colocou como defensora, como Patrícia Magda. Eu acho que isso, efetivamente, você também marca a sua trajetória, né? Eu lembro que eu falava com a Paty, a sua instituição pode ser muito, muito boa, mas é você que atua assim. Né? O trabalho, essa articulação, essa forma de atuar da Patrícia que implica em participar de movimento, em articular a política, em estar atuando de forma consciente, né? e com um arcabouço teórico tão... muitas vezes tão difícil de você trazer para articular tantas lutas, mas que Patrícia vem aí e manipula com muita propriedade, com muita intensidade. E eu, lendo o seu trabalho, Paty, gosto também muito da tua escrita, eu acho que isso também tem que ser destacado, né? Em especial algumas palavras que ela coloca na página 89, eu falei que eu não ia deixar de mencionar, a cópula entre o direito e a psiquiatria vem sendo reforçado, né? E como você coloca e descreve essa interseção, esse encontro ou esse desencontro, ou como a gente pode aí refletir, e esse objeto seu de estudo é um objeto que vai continuar a nos assombrar,
né? A sua própria pesquisa, ela mesmo já no final, isso é a cara da Patrícia também, ela já diz que ela quer pegar de novo os 231 casos, né? E eu já fico curiosa para ver o que ela ia fazer com esses 231 casos. E ela termina o trabalho dizendo que vai recomeçar, ou seja, Patrícia incansável, essa é a marca desse trabalho, né? Mas que bom que a gente tem você incansável, porque o seu trabalho é extremamente necessário, sua atuação profissional é um exemplo, você sabe disso, o reconhecimento que você tem, não só na academia, mas também na sua atuação como defensora. E eu já te disse isso pessoalmente algumas vezes, vou dizer de novo, a defensoria pode ser um instrumento de luta também, né, pela emancipação, como você coloca, mas se todos os defensores fossem iguais a Patrícia Magno, a gente fazia a revolução, a gente transformava isso de uma maneira, não ia sobrar pedra sobre pedra. Então, eu acho que reconhecer a importância, né, desse seu trabalho, da sua articulação profissional, em especial, e acho que o seu trabalho traz essa característica, né, de ser inédito, sim, nem toda tese precisa ser, né, mas você traz isso, né, quando você busca também um tema que é extremamente difícil, né, que é entender o manicômio, que é entender a particularidade do manicômio judiciário, a questão da interseccionalidade, em especial quando você foca na questão das mulheres. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, a importância de dar visibilidade, de trazer reflexões que são normalmente invisíveis para seja para quem está atuando, seja quem está falando, né, de forma mais genérica sobre a questão dos manicômios, né? E você traz aí com muita coragem, com amor pelo que você faz. Eu acho que também essa é uma tese que, sem dúvida alguma, traz essa sua dedicação, né? essa sua forma de se colocar como profissional e como acadêmica, fazendo uma reflexão e sempre procurando se conformar e buscando cada vez mais problematizar tudo que você encontra pelo caminho. E eu acho que é isso que explica esse tamanho do seu trabalho, né? Porque você vai problematizando o que você encontra e você quer dar conta. Eu estava ouvindo você falar aí das 200 páginas que você tirou, eu já falei, caramba, tinham mais 200 páginas aqui, meu Deus. Mas depois eu fiquei curiosa para ler, tá? Depois você pode me mandar, que eu fiquei curiosa para também entender essa questão, porque eu acho também isso que foi colocado sobre E você mesmo traz aqui no final, né? Em especial, eu gostaria muito, depois de continuar esse debate com você, para a gente analisar essas questões da lei antimanicomial, da Convenção das Pessoas, né, dos direitos das pessoas com deficiência, para a gente poder entender o que dá para avançar, ainda que num discurso meramente jurídico, que a gente sabe da dificuldade, dos limites, né, dessa luta jurídica, você mesmo reconhece isso, a gente conversou muito sobre isso, né, mas como que aí tem também uma nova potência para avançar na sua reflexão profissional e, quem sabe, aí a gente possa também está junto em problematizar também essas páginas aí que você deixou de fora. Olha eu, reclamando do tamanho, ainda querendo ler as mais de 200 páginas. Mas é isso aqui que você nos provoca isso, e eu acho que, acima de tudo, a Patrícia, ela é imprescindível, que ela está sempre nos provocando, né, a olhar para não só com uma perspectiva de luta por dignidade, como você mesma coloca, mas em especial para provocar mudanças, né? E esse seu encontro e essa sua articulação entre defensoria, academia e movimento da luta antimanicomial é um diamante, né? Para usar o mesmo termo, né, da própria do Herrera, que você traz aqui da questão do diamante ético. Eu só queria, Paty, não é uma pergunta, mas assim, deixar aqui um pouco para a gente depois problematizar, quando você, e isso já foi dito aqui antes também, eu também não vou me repetir das brilhantes arguições aqui que já foram feitas, mas a questão, quando você coloca do abolicionismo, né, eu acho que aqui depois tem uma reflexão mesmo de como situar, né, essa sua proposta, em especial esse processo que o EMPAP traz, e as transformações que o EMPAP traz efetivamente, porque ele ainda mantém, né, que estruturas o EMPAP ainda mantém, que estruturas você conseguiu romper com ele, né? Então, eu acho que esse debate entre abolicionismo não vai ser esgotado, mas eu acho que te dá um gancho também para depois a gente pensar um pouco mais, mas se você quiser falar um pouco mais sobre essa questão de como você vê essa relação e como você situa dentro de uma perspectiva abolicionista o EMPAP. Eu selecionei aqui só mais 2 comentários para fazer,
que, em especial, eu gostei demais, né? Que em especial, quando você propõe e você traz essa análise dos processos, e você constrói, isso eu acompanhei de perto também, eu acho que essa é a grande sacada, e eu acho que não só você devia publicar, como também tentar avançar, e você mesmo já faz isso em normatizações, em provocações ao sistema para que efetivamente o que você traz de contribuição possa também estar aí questionando essas engrenagens. Eu acho que o tema da periculosidade e o reconhecimento que você faz da não mais formal existência da periculosidade, mas da manutenção da periculosidade, né, nesses processos e na mentalidade, né, de quem aplica o direito, ou mesmo de quem atua aí na interseção entre o direito, né, e a saúde mental. Esse elemento é essencial e você traz uma articulação necessária com a lógica positivista, com o racismo institucional, estrutural. E, ao mesmo tempo, você continua fazendo uma pergunta mesmo ao final. Eu acho que isso também é uma grande contribuição, né? Como promover a luta por dignidade mobilizando o instrumental jurídico? Você reconhece os limites do instrumental jurídico, isso também é muito importante, mas você também, como uma militante e uma defensora, você promove e destaca também a necessidade da articulação dessas lutas e da promoção, ainda que reconhecendo as limitações dessa lógica, e de buscar também as lutas jurídicas por dignidade a partir, né, da ocupação dos espaços dentro das instituições. Eu acho que essa contribuição é muito relevante. Esse seu trabalho precisa, sim, ser lido. E ele precisa, em especial, eu acho que a gente depois podia fazer, Vanessa, é porque a gente está à distância, né? Está tão difícil. Tula, muitas saudades, eu adorei te escutar aqui, a Raquel também. O Ludmila eu conheço menos, mas também gostei muito de estar aqui, poder ficar horas aqui dialogando com vocês todas. Essa distância não nos ajuda. Eu estou em Petrópolis, fiz um júri de manhã, para vocês terem uma ideia, essa loucura de vida, mas fiz questão de estar aqui nesse espaço e agradeço pelo convite afetivo, né, de Vanessa e de Paty, com essa banca maravilhosa. Eu não tenho nem mais nada o que fazer aqui, nem para falar, mas eu quis muito poder estar aqui para contribuir nesse momento. E aí, por fim, Paty, só essa minha provocação do abolicionismo, que está na página 388, eu acho que há uma certa contradição aqui, né? Você mesmo reconhece da aproximação com a lógica do abolicionismo penal, mas quando você fala do abolicionismo penal aqui, você está colocando a necessidade de uma responsabilização da pessoa com deficiência psicossocial em conflito com a lei penal, sem a necessidade de sua punição, né? Eu acho que esse tema dá pano para manga ainda para a gente debater efetivamente o que é abolicionismo penal, né? O que se define como responsabilização, e também a própria questão de será que é só superar a punição e a gente já estaria numa perspectiva abolicionista, né? Eu acho que não vai dar tempo da gente falar tanto sobre isso, mas eu acho que é um tema que fica aí. Eu, particularmente, fiquei super interessada em aprofundar. E por fim, eu só acho o seguinte, Paty, você, no final, na página 391, você fala que pretende retornar os 213 casos analisados, como eu falei no início. Eu acho que não precisa retornar, não. Vamos em frente, e eu acho que a partir daí você mesmo já se colocou, né, da sua nova posição em relação a estar atuando na defensoria agora na porta da frente, né? Eu acho que esse é um grande momento para discutir mesmo a própria lógica do processo, né, e da atribuição e da responsabilização nos termos do processo de conhecimento mesmo, né, de que a gente pode aí tentar, a partir do seu trabalho, provocar de mudanças e avançar nessa luta, não mais a partir desses casos, né, mas na própria uma atuação que vai implicar antes que o processo se dê, né, desde o início. Em especial, eu acho que você traz o desafio para a gente, que é repensar o artigo 26, repensar todas as disposições da LEP e todo o instrumental jurídico a partir não só da lei antimanicomial, mas da convenção, como eu inclusive já tinha dito. Então, eu acho que você tem uma grande contribuição para dar nesse cenário. E fechar a porta de entrada, né, como meta, né, que ela é ousada, né? Patrícia é ousada, a gente sabe, né, e ela não poderia ser diferente ao colocar aqui essas perspectivas, né? Enfim, que você encerra recomeçando, mas descansa também, mulher. Descansa um pouco, né? A gente sabe o quanto a Patrícia trabalhou,
o quanto a Patrícia se dedicou, e ela podia escrever 4 teses dela que ela era capaz e ela ia dar conta. Mas a gente também tem que, em certo momento, parar, respirar, né? E poder aí recomeçar, mas a partir também da necessária pausa, do nosso autocuidado, da gente poder também estar aí mais junto. E eu queria também dizer que nesse cenário de pandemia, gente, encerrar uma tese depois de 1 ano de pandemia, Patrícia, só por isso já mereceria todos os nossos reconhecimentos e elogios. Mas não é por isso que a gente sabe que o seu trabalho é da maior qualidade, né? Vanessa aí, queridíssima amiga, aquela que desorienta melhor os seus desorientandos, que a gente conhece, né? Assim, a grande contribuição da Vanessa para o debate, e a Patrícia e Vanessa, esse encontro maravilhoso dessas duas, né? Que a gente também gosta tanto e que a gente adora estar junto trabalhando. Enfim, não vou mais me alongar, já falei até demais, mais do que eu planejei. Eu queria só assim, agradecer pelo convite, reconhecer a importância do trabalho. São provocações mais, não nem para você responder agora, Patrícia, é mais para a gente continuar conversando, para a gente pensar aí. Eu participei de vários momentos dessa tese, inclusive atividade dentro do manicômio. Pode contar comigo aí para a gente continuar para fazer outro curso daqueles lá de extensão, que os alunos amaram, que a Paty é isso, ela não organiza curso de extensão, né? Ela não só dá conta disso tudo, a Vanessa sabe, né? Enfim, mas estamos juntas, muito bom rever vocês. Eu quero muito encontrar pessoalmente, assim que der, para a gente fazer a comemoração com bebida rosa. Hashtag pronto falei, tá bom? Beijo grande, obrigada. Raquel, Tula, Ludmila, prazerzaço escutar vocês, que a gente possa também fazer outros encontros, outros, inclusive presenciais, para a gente poder aprofundar, que precisa de muito tempo para digerir. Tula mesmo comentou isso, né? Só um caderno de campo, que eu também fiquei assustada quando eu li essa parte do caderno de campo, e eu escutei a Tula falar, eu falei, gente, 2, eu quase tive uma crise, eu falei, não é possível, e olha só, ela ainda mostra. Enfim, mas aqui, enfim, por isso que eu estou te falando, Paty, um tempo mais de calma, né? Depois você pensa, mas esse é o momento. Não adianta falar isso para ela, não adianta, não. Mas a gente tenta, né, Vanessinha, você sabe. Então, obrigada pelo convite, estamos juntos, que a gente possa continuar depois muitos debates a partir dessa imprescindível contribuição da Patrícia, que merece todo o nosso reconhecimento, merece publicação e merece também alguns artiguinhos para sair mais rápido, hein, Paty? Você sabe disso, que isso pontua melhor, e a gente também consegue ampliar a divulgação, né? Então é isso, que merece muito ser lida e provocar vários rachas nessa estrutura machista, patriarcal, racista, né, capacitista, classista, e tudo que a gente luta contra. Então, acho que seu trabalho tem essa característica de nos situar no rumo que a gente precisa seguir. E parabéns a todo mundo também que está aqui, queridos amigos. Estou vendo tanta gente da Paty, né? É bom também ter os amigos, né, Paty, perto nesse momento tão importante, que é essa sua coroação, sim, que é um momento de coroação, né, do final de uma tese que você merece todas as nossas homenagens. Beijo grande e boa tarde para todo mundo. Obrigada, Luciana. Eu vou passar a palavra agora para o Manuel, mas antes eu quero agradecer a Luciana, porque eu confesso que ela tinha me dito que ela tinha um júri hoje. E aí ela falou assim, não sei que horas começa, não sei que horas termina. Eu falei, não quero saber. Você vai para a banca, te põe para falar por último, você vai para a banca. Então, foi insistência mesmo, mas valeu a pena. Eu tenho certeza que você gostou de estar aqui conosco, como nós gostamos de te ouvir também, Luciana. Muito obrigada. Manuel, voltando... Bom, voltando, peço desculpas, mas vocês sabem como é. Na hora a internet funciona e na hora de falar a internet vai embora. Então, peço desculpas, nem sei até onde eu consegui avançar na primeira parte, mas obviamente eu quero, então, dar os seus agradecimentos a Patrícia, a Vanessa, pela oportunidade também de compartilhar com os outros membros da banca, com a Luciana, encontrar com ela, com a Raquel, com a Tula, conhecer também o resto das pessoas que estão aqui hoje. E o que eu estava dizendo é que a primeira coisa que eu percebi, além do texto, era a potência do que estava no texto. Ou seja, como enquadrar em um texto uma potência como o que é a procura de pesquisa da Patrícia, mulher, militante, defensora, e a Patrícia vai dizer que
que ela está sistematizando, eu ficava me perguntando, mas o que ela está sistematizando? Eu depois vou voltar, no final, eu vou me concentrar mais na coisa metodológica, porque acho que, diante dessa banca maravilhosa, onde eu posso fazer alguma contribuiçãozinha na coisa, no debate com aporte metodológico, mas antes disso, eu quero falar algumas outras coisas. Então, eu dizia, a Patrícia diz que está sistematizando a prática da defensoria, mas, na verdade, o que ela está sistematizando é ela mesma, o seu trabalho, a sua busca, a sua militância, a sua luta. E, para mim, isso ficou confirmado quando ela fecha todo o trabalho, dizendo, com o testemunho dela, que ela mudou a própria escolha profissional, indo para a porta de entrada. Isso, para mim, confirmou que o que ela estava sistematizando não é o trabalho da defensoria, é o trabalho dela. Então, incluso, o que a gente leu é só o reflexo escrito da verdadeira pesquisa, que é a vida da Patrícia. Então, o que eu quero é identificar com vocês, aqui compartilhar incluso com outras pessoas que não leram o trabalho ainda, que o trabalho é um trabalho testimonial. É um testemunho de luta, um testemunho de vida, sabe? Então, e por isso a complexidade do trabalho, porque aí ela precisa dialogar com o movimento social, faz o debate jurídico, vai para o trabalho concreto da defensoria, mas vai com as perguntas que ela se faz como pessoa. Então, o texto, de alguma maneira, é o reflexo diretamente da Patrícia, dessa potência, e a potência que aparece no trabalho não é mais que o reflexo da potência da Patrícia como pessoa, como mulher, como pesquisadora. Então, já dá para entender que eu compartilho a ideia de que esse trabalho tem que ser publicado. Eu concordo totalmente. Patrícia, parabéns, querida. Ou seja, se em alguma hora você tinha alguma, assim, inquietação com a banca, esquece a coisa punitiva da banca, sabe? Você que é antipunitivista, esquece também a coisa punitiva da academia. Então, tira a coisa, a tribunalícia de uma banca e vamos aproveitar esse momento como já está sendo um momento de diálogo, sabe? De debate acadêmico, de debate também militante. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Dito isso, tem alguns debates teóricos que eu acho interessantes, que eu quero destacar, Patrícia, porque apareceram no seu trabalho, mas capaz que é coisa que pode ser aproveitada melhor em artigos, ou reforçando incluso nas conclusões. Eu quero trazer algumas dessas coisas. Incluso sugestões de nota de pé de página, porque o que acontece, você é assim, um tsunami. Em como canalizar um tsunami. Você não tem como canalizar um tsunami. Esse texto é a tentativa de canalizar um tsunami, sabe? Então, obviamente, fica muita coisa por fora. Por exemplo, você fala que o seu grande foco é através da racionalidade e resistência, que o Herrera vai falar. Mas você nunca disse o que é a racionalidade e a resistência no Herrera. Então, só por uma coisa de coerência, sabe? De fazer redondinho o trabalho. Se você utiliza 3 ou 4 vezes que o seu foco para tecer esse tecido é a partir da racionalidade e resistência, em alguma hora você tem que dizer o que é isso de racionalidade e resistência. Fica claro no conjunto do trabalho o que isso quer dizer, mas eu acho que vale a pena no próprio texto recolher. Incluso você traz, eu adorei, assim, a gente sempre, você sabe que já fica claro, incluso nas aulas que a gente compartilhou, que 2 autores, junto com o Herrera, outra grande referência à teoria crítica em direitos humanos na América Latina é o Gallardo. E aí você pega a ideia do Gallardo de que a fundamentação de direitos humanos não é filosófica, que é política, a fundamentação é política, e você isso faz no texto. Você não entra no debate de Estado, direito, para lá e para cá. Não, você traz a luta antimanicomial. E é a partir dessa luta que você fundamenta porque tem que ser feito o trabalho que depois você vai fazer desde a defensoria. Então, é perfeito. Você encarna o que o Gallardo vem desenvolvendo com essa ideia de que a fundamentação não é filosófica, é política. Então, eu quero destacar essa ideia de fundamentação que você traz, ainda que não explicite. Eu acho que é um bom exemplo no seu trabalho. Agora, ao mesmo tempo,
você incorpora coisas que aparecem no texto e que eu acho que não estão suficientemente recolhidas na conclusão. Você tem achados, grandes achados, no processo de pesquisa e que aparecem no próprio texto e que depois, na conclusão, a conclusão passa assim, um pano total, mas tem coisas boas que vale a pena destacar na conclusão. A coisa da perigosidade, não sei como não lembro agora como se diz em português, a perigosidade. Periculosidade. Você deixa claro que isso continua estando na mente das pessoas, mas você demonstra no seu trabalho, quando você faz o acompanhamento das pessoas, 1 ano após de ser desinternada, agora não vamos saber se é desinternada ou você demonstra que esse paradigma está totalmente superado. É uma demonstração no seu trabalho, querida. E você não aproveita suficientemente esse achado. Esse é um dado concreto da sua pesquisa. E um dado fundamental. Você tira, assim, demonstra concretamente, empiricamente. Então, você não pode falar disso assim, só uma frase. Você tem que explorar isso. Tem que escrever um artigo sobre isso. Tem que detonar. Entendeu? Então, essa é uma primeira coisa. Você fala muito rapidamente dos mitos em relação aos familiares. Uma outra pessoa na banca já falou sobre isso. Que a família não acompanha. Você também traz uma demonstração de que isso não é verdade. Então, esses falsos mitos. É um outro achado da sua pesquisa que eu acho que não está suficientemente visibilizado na conclusão. Porque, de alguma maneira, estou esperando, depois de 400 páginas, estou esperando que a conclusão faça um apanhado geral dos achados, sabe? E mais quando tem 1.200 páginas de diário de campo, mais não sei quantas outras coisas. Então, é bom recolher para quem quer ir ler a introdução, que já são 20 páginas, e depois a conclusão para ter uma ideia geral, mas para visibilizar esse achado. Incluso as contradições no movimento antimanicomial. Esses debates internos são interessantes e você, incluso, deixa ver, não contradições, mas você marca alguns debates necessários para o movimento antimanicomial. A coisa de que o movimento precisa enegrecer. Eu acho que esse é um outro achado que você pode identificar na conclusão. E não está suficientemente visibilizado. Então, são grandes achados da sua pesquisa que vale a pena identificar, destacar, porque você pesquisou muita coisa, registrou muita coisa. Você teve um grande esforço de análise dos dados. Então, aproveita isso. Cada uma dessas coisas já seria uma tese. Você fez 4 teses, beleza. Então, pelo menos, registra a conclusão das 4 teses, tá? Então primeira coisa, essa dos achados. Depois, eu acho importante, Patrícia, você fala, eu concordo que você não dá como suficiente visibilidade qual é o objetivo de uma maneira tranquila, porque tem como pequenas mudanças. Você diz, eu vou sistematizar a prática da defensoria pública na luta antimanicomial pelo desencarcelamento das pessoas. Ok. Mas aí eu faço incluso uma pergunta. É realmente uma sistematização da prática da defensoria pública ou é uma sistematização da sua própria militância? Porque você sistematiza como parte da luta do movimento antimanicomial. Dedica meio capítulo 1 ou 2 a isso. Depois você sistematiza todo o debate jurídico. Eu acho que é mais, não é direto, não é exatamente isso. Mais que a defensoria pública é sua própria militância. Eu estou dizendo isso para entrar no debate metodológico, porque eu acho válido fazer isso. Sabe, aquele acerto liberal de que a gente tem que tomar distância do objeto de pesquisa e não pode pesquisar, não sei que, mentira. Você fez uma prática militante, você registrou essa prática profissional e militante, e você tem como fazer análise dessa prática e chegar a conclusões concretas. E é o que você fez, de fato.
Não sei se estou conseguindo colocar a minha questão metodológica. Eu acho que, porque incluso se fosse uma sistematização da defensoria, teriam que entrar outras coisas que não entraram. Nem estaria todo o que está, nem estariam faltando outras coisas, sabe? Então, não é bem da prática da defensoria. Porque incluso você não diz bem, olha, como foi todo outras coisas que a defensoria fez, a quais deram certo, quais não deram certo. Então, não é bem uma sistematização da prática da defensoria. É da sua própria militância. Por isso, você vai para o movimento antimanicomial, por isso, você entra nesse processo com os instrumentos de avaliação, etc, etc. E, repito, isso é válido. Então, você também está fazendo um aporte de caráter metodológico, entrando em uma briga com aqueles que dizem que o militante não pode refletir sobre sua própria prática, porque estaria demasiado inserido nela, então teria uma contaminaçãozinha no processo de pesquisa. Você faz o que a pedagogia popular e o que a pesquisa popular tem feito a vida toda, que é a reflexão sobre a própria prática para compreender essa prática e continuar em frente. Então, quem diga que isso não pode ser feito, que se dê com Freire, que dê a briga com Freire, que dê a briga com Raul Mejía, que dê a briga com todo o movimento de educação popular na América Latina. Tá? Primeira, uma coisa importante na minha parte metodológica é isso. Outra coisa, Patrícia, que é uma sugestão. Você com isso da sistematização. Você diz que está sistematizando. Você em nenhum momento diz o que é sistematização. Isso eu se acho que precisa, sabe? Claro, porque você está dizendo que você está sistematizando uma prática. Independentemente se é a prática da defensoria ou é a sua, você tem que apresentar o que é sistematização de experiências. Você cita a Mejía, que é um grande referente. A gente incluso falou sobre ele nas nossas aulas de metodologia. Beleza. Mas você não traz o que... Porque... E quem te lê, Patrícia, pode pensar que sistematizar é só um registro, sabe? E você, depois de ler todo o trabalho do Mejía, sabe que é muito mais do que isso. Então, precisa dar conta do que é a metodologia de pesquisa na sistematização da experiência, tá? É importante, eu acho, essa colocação. E aí, Patrícia, você escolhe junto com... Bom, na verdade, o que acontece? Esse tsunami não é só teórico, não é só militante, é também na procura da metodologia certa para fazer a pesquisa. E aí você vai para a pesquisa militante e traz coisas da pesquisa militante. Você vai para a pesquisa empírica e traz coisas da pesquisa empírica. Você vai para a sistematização e usa coisas da sistematização e você vai para o diamante ético. Isso pode ser feito? Pode. Eu não estou dizendo que esteja errado, mas eu acho que seria bom, em algum momento, sei lá, um bloquezinho, não é mais de uma página, sabe? Dizendo, olha, eu estou misturando essas 4 focos e como elas se encontram umas com as outras, sabe? É tranquilo. Está bem feito. Eu não estou dizendo que seja errado. Eu estou dizendo como você está trazendo tanta coisa para quem te lê, porque aí você vai para a pesquisa militante, não vou entrar agora no debate de pesquisa militante, investigação, ação, participação, não vou, todo esse horizonte que você identifica muito bem em algum momento do trabalho. Mas você também traz da pesquisa empírica e faz pesquisa empírica, você vai para a sistematização da experiência e você usa o diamante. E chegamos no diamante. Parabéns, querida. O seu trabalho é um bom exemplo de como o diamante tem que ser mobilizado na pesquisa. Parabéns. Assim, com isso eu já falei. O que eu acho que desde a minha leitura do Herrera, do trabalho do Herrera, do que o Herrera queria fazer quando propôs essa ferramenta metodológica, que é uma ferramenta metodológica e de animação da militância. E o Herrera diz isso com todas as letras. É uma ferramenta pedagógica e também uma ferramenta para animar a luta. Porque a ideia do diamante, e aqui eu quero destacar isso, é absolutamente freiriana. É para fazer leitura da prática, para reforçar a prática. Então, é perfeito para o que você estava tentando fazer. E não é isso o que o Freire diz, aprender a ler o mundo no processo de tentar transformá-lo. Então, o Herrera está dialogando perfeitamente na linha do Freire.
E é para isso que ele tenta sistematizar todas aquelas categorias do diamante, que você utiliza muito bem. E claro, só que utiliza ele tsunamicamente. Então você traz 6 categorias. A gente sempre fala que deveriam ser no máximo 3, você mobiliza 6. Tudo bem, não vou entrar nessa briga neste momento. Você mobiliza bem e faz bem o trabalho. Então, tem essa coisa da necessidade de identificar a coisa da sistematização. Eu quero destacar isso, eu acho que o seu trabalho ganha em clareza com isso, e a ideia dessa articulação de como você consiga articular essas 4, pelo menos, eu identifico pelo menos 4 formas de metodologias que você incorpora na sua pesquisa, ok? Beleza. A última coisa que eu queria, então, trazer, também para reforçar o que... Eu não vou entrar no debate criminológico, eu não vou entrar no debate antimanicomial, tem na mesa pessoas muito mais qualificadas do que eu estou tentando ser assim, bem me concentrando mais no debate de teoria crítica dos direitos humanos, que é o que eu vou fazer agora, com um pequeno aporte, com isso eu vou fechar, e no debate metodológico. O último aporte tem a ver com teoria crítica dos direitos humanos. Uma outra coisa que eu encontrei no seu trabalho, eu concordo que quando você trabalha com registros de encontros e com documentos, produtos de processo, você invisibiliza muita coisa. Tudo bem. Mas o que fazer? A vida é assim. A vida, o que fica registrado não dá conta das contradições, dos debates, muitas vezes só recolhe a postura vencedora, eu concordo, mas esse é também um documento concreto que precisa ser trabalhado na hora de fazer um levantamento de como um processo é dado de maneira concreta. Lendo o documento, a Raquel que conhece muito mais do que eu sobre o movimento antimanicomial, porque eu estou conhecendo com vocês, identifica como o movimento não entrou só numa leitura da institucionalidade, mas lendo o que você registra nos documentos, dá a sensação de que é isso que o processo da luta antimanicomial fez. Identificou a luta como luta por direitos e depois ficou preso, sabe? Ou seja, o movimento que você registra em Fanon, que é uma luta de caráter político, parece que é distinto do movimento que aparece nos documentos do movimento antimanicomial, que parece que encontramos um grande discurso que dá conta das nossas demandas através do discurso dos direitos e depois boa parte do trabalho para ver como conseguimos que esses direitos sejam efetivados. Foi a sensação que eu tive lendo o teu trabalho, o teu registro sobre o processo do movimento antimanicomial a partir dos documentos que foram produzidos nos encontros. Você pode até me aclarar se é verdadeiramente assim ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tensionamento com o Fanon é muito interessante. E esse tensionamento com o Fanon dizendo, gente, a luta é uma luta política, e parece que o início do movimento tinha muito mais claro que era uma luta de caráter político, que não poderia ficar preso na institucionalidade. Quando você lê nos documentos que ficaram presos no reconhecimento do direito, parece que ficou preso na linguagem da institucionalidade. E eu estou dizendo isso porque eu estou muito impactado com o aporte de uma pesquisadora, uma teórica crítica dos direitos humanos, que é a Ariadna Esteves, que ela está falando, Patrícia, de uma necropolítica dos direitos humanos, que é quando você, através do discurso dos direitos humanos, faz as organizações ficar presas com toda a burocracia da institucionalidade. Então, toda uma luta, toda uma generosa luta para transformar a sociedade, a pessoa fica, então, só apresentando um documento, esperando a resposta, então, acionando um outro documento, esperando a resposta, sabe? Dentro da caixinha do que as instituições estatais ou interestatais fizeram dos direitos humanos. E, por outra parte, os familiares ou os usuários do sistema ficam depotenciados, esperando a resposta do Estado, 6, 7, 8, 10 anos, esperando uma decisão da comissão, da corte, sabe Deus o quê. Então, a Ariadna Esteves vai falar de necropolítica de direitos humanos. Então, por isso estou trazendo esse debate, porque no seu trabalho, quando você traz o Fanon, mas traz a sistematização dos documentos, e pode ser que os documentos, por registrar só a posição hegemônica, estão marcando mais esse caminho institucional,
mas parece que foi despolitizando a luta antimanicomial. Você está trazendo essa ideia da Ariadna Esteves, ou pelo menos isso foi o que sugeriu para mim, de uma necropolítica dos direitos humanos. Que é quando o direito humano, a luta, quando você entende direito humano como fim e não como meio. Porque, na verdade, direitos humanos é um meio. É uma forma de dar a luta. Mas quando você confunde direitos humanos, que são meios, e converte eles em fins, então todo o seu trabalho é, tem que apresentar um recurso, tem que apresentar não sei o quê, tem que dar conta desse recurso, tá. E aí, depotencializa a luta, depotencializa os atores sociais, depotencializa, assim, perde potência política. E seu trabalho também sugeriu isso. Então, estou te dando essa devolutiva, porque gostaria de te ouvir sobre esse processo da luta antimanicomial, com essa leitura da necropolítica dos direitos humanos, porque eu acho que aí tem uma chave de leitura imensa e maravilhosa para ser aprofundada. Bom, eu quero de novo agradecer. Patrícia, você sistematizou a sua vida, ou pelo menos a sua vida militante, isso é o que eu acho que é o seu trabalho, e esse final do seu trabalho, dizendo que você decidiu mudar a sua vida, é porque o processo de sistematização é para isso, é para ver o que tem que ser feito de agora para frente, e é o que você fez com a sua própria vida a partir do trabalho. Não, do trabalho da militância, mas da pesquisa da sua militância e do seu trabalho. Então, o que você sistematizou foi a sua militância e a sua luta antimanicomial, querida. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse diálogo. Obrigada, Manuel. Patrícia, eu passo para você dialogar com a Luciana e com o Manuel, e eu falo depois de você. Luciana, eu tenho muito que te agradecer. Eu me sinto, assim, orientada por você até a metade, e aprontamos muito, e daqui para frente quero aprontar mais e refletir, né? Essa sua questão sobre o abolicionismo, né, os impactos, que eu chamo de efeitos abolicionistas penais, eu estou pensando a partir dessa lógica que você me apresentou nas aulas lá do Stanley Cohen, que ele fala da sofisticação do controle, que pode ser não punitivo, não penal. Mas talvez eu tenha trabalhado mal com a análise do que seria, então, esse controle não penal, quando, na verdade, eu analiso apenas a esfera penal do processo do EMPAP. A pessoa sai de dentro do manicômio judiciário, ela é entregue para a rede de atenção psicossocial, contudo, ela continua presa a um processo de execução penal de medida de segurança. Então, até as práticas, e isso é uma coisa que faltou aprofundar, até as práticas nacionais, que são abolicionistas por essência, como, por exemplo, a de Goiás, né, que o Haroldo Caetano escreveu a tese dele, em que a pessoa sequer tem manicômio judiciário em Goiás, a pessoa sequer fica institucionalizada, né? Então, ela é entregue a um programa de atenção integral do louco infrator, né, totalmente vinculado à rede, até lá, na cartilha que está disponível online, que a gente pode ver, até lá fica um processo judicial na vara de execuções penais, em que o juiz é muito flexível e que ninguém vai ficar preso. Se a pessoa não der o tratamento, ela fica sendo intimada várias vezes. Não gera uma prisão, mas gera uma esfera penal de controle, né? Então, eu realmente acho que ficou faltando aprofundar mais quais os limites, né? O que é o abolicionismo nessa... Né? Talvez eu precise mudar o termo em todas as referências para falar num controle mais brando, né, numa sofisticação, para ficar mesmo no Stanley Cohen, né, porque eu tratei a desinternação como um movimento de não prender a pessoa, acompanhei se aquela pessoa voltou ou não para as malhas do sistema punitivo,
durante todo o tempo em que o processo penal estava valendo, até a extinção desse processo, né? E aí o abolicionismo, em essência, seria ela sequer ser capturada pela lógica do aparato punitivo do Estado, porque a ação dela ficaria apenas na esfera da saúde, né? Então, até os programas que dizem que fazem isso só na esfera da saúde ainda tem um processo penal de execução que controla, né? E aí não é nem só o de Goiás, eu trouxe o de Goiás porque é um lugar que não tem manicômio, do Piauí, né, e tal. Então é uma questão realmente que eu vou precisar anotar lá nas conclusões, que eu vou continuar o aprofundamento e fazer esse debate, e agradeço por ter apontado. Bom, nas outras coisas todas que você me deu dicas, a que eu mais gostei foi a hashtag Programas de Milha Lattes. Vou desmembrar, publicar em revistas para o programa pontuar, se for o caso, depois eu coloco o resto, né? Mas é isso mesmo. E quando eu digo lá nas conclusões que eu quero retornar aos 213 casos, né? Porque na verdade foram 213 mais 54, que o último capítulo foram 54, do primeiro capítulo 213. É que eu quero olhar especificamente os 123 processos de porta de entrada. Na verdade, eu já até comecei a fazer isso lá com o grupo de estudos que a gente tem em Caixa de Ferramentas para a Liberdade, tem uma planilha enorme, em que eu fui destrinchando qual foi a decisão judicial de cada processo. Inclusive, tem gente que vai fazer TCC sobre isso lá, né, no grupo, né, João Belduque, que eu acho que está aí. E aí eu quero olhar quais são as decisões judiciais. Se o juiz decidir isso lá na audiência de custódia, quantos casos já saem internados na audiência de custódia, quantos casos são internados no curso do processo de conhecimento, como é que se dá essa decisão judicial que movimenta as pessoas de dentro do sistema prisional para o manicômio judiciário, para pensar na maneira de incidir sobre isso, que eu acho que é um desafio que está aí posto para a defensoria, né? Para mim, para a defensoria, para a defesa criminal dessas pessoas. Mas é isso. Depois eu descanso. Será que eu vou descansar nessa vida? Talvez não. Mas eu agradeço muito todas as colocações, anotei tudo, vou incorporar com certeza as suas sugestões. Manuel, muito obrigada você por ter me orientado, né? Por ter me chamado de um rio transbordando na qualificação, e agora eu virei tsunami. Eu não sei se isso significa que eu consegui minimamente arrumar um curso para esse rio. Mas eu juro que eu me esforcei bastante para... Dá para ver. Me esforcei bastante, Vanessa de vez em quando dizia, não, isso não, Patrícia, deixa para depois. E eu anotei tudo isso, né, sobre essa questão de deixar essas notas de rodapé. Eu acho que acabou que alguns conceitos ficaram tão introjetados que eu fui trabalhando com eles sem me dar conta que eu precisava dizer, né, o que eles significavam. E aí eu adorei, assim, vou melhorar a conclusão. Eu acho que eu já cheguei na conclusão, assim, muito cansada de ter escrito tanto, e aí eu queria ser mais econômica e acabei pecando pela falta, logo onde não podia, né? Eu vou melhorar ali essa parte, vou visibilizar. E eu acho que eu caí nesse medo mesmo, né, de dizer que eu estava sistematizando o meu trabalho de 7 anos já no SPEM. Talvez eu cheguei a usar bastante a ferramenta da análise de implicação que a professora Silvia, a professora Tânia Coker me indicaram, que é uma leitura lá da psicologia, mas eu acho que eu fiquei mesmo com medo de dizer com todas as letras, né? E quanto mais eu lia o Raul Mejia, mais eu ficava, gente, mas eu estou fazendo isso que ele está falando mesmo, eu estou, né, olhando para mim, a militância e tal. Mas aí eu ficava assim, agora eu não vou mexer nisso não, estou com medo, e te agradeço de ter me autorizado a dizer que foi isso que eu fiz, né? Por isso que o objeto apareceu de um jeito em uma parte, apareceu de outro em outra parte, e acho que com essa correção eu acabo dizendo exatamente o que eu fiz, né?
e vou melhorar. Eu até tentei dizer que eu estava misturando todas essas pesquisas e tal, lá na introdução, mas eu acho que merece uma explicação melhor, né, de por que eu estou mobilizando a pesquisa militante, a pesquisação, a pesquisa-intervenção, né, o que é que eu estou trabalhando, o que é a sistematização, o que é a pesquisa empírica nesse caso concreto, né, e assim, especificamente sobre a parte da análise dos documentos da luta antimanicomial, em alguma medida, eu acho, sim, que existe uma potência mais política, assim, a minha análise, né, eu não estou no movimento desde 1987, mas me parece que existia, não só para o movimento da luta antimanicomial, mas para os movimentos sociais no Brasil, e aí eu acho que isso é uma reflexão que cabe, sim, no trabalho, um movimento mais político que se institucionalizou, especialmente no momento em que os governos de esquerda, né, chegaram ao poder e muitos dos militantes foram ocupar cargos políticos de gestão. Eu cheguei a fazer um levantamento sobre isso e abandonei, talvez se lembre da qualificação, quando eu ia analisar o caso do Damião Ximenes Lopes e como se deu a implementação desse caso, e eu consegui identificar, por exemplo, que o Pedro Gabriel Delgado, que foi perito pelo Brasil no caso do Damião Ximenes, e que é irmão do Paulo Delgado, que apresentou o primeiro PL sobre a lei que virou a Lei 2216, ele estava na Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, na gestão, especificamente para implementar. Então, assim, o movimento ocupou cargos de institucionalização, o que acabou arrefecendo, sim, aquele veio mais, e aí foi um dos grandes movimentos, assim, dos grandes rachas, né, essa coisa de ocupa-se ou não ocupa-se espaços políticos, né, mas eu acabei optando por aprofundar a análise exatamente da vertente do movimento que não se institucionalizou desta forma, né, de ocupar cargos de gestão. E eu preciso deixar bem nítido que isso não anula, não apaga e não termina com a demanda que é em essência política, né? Então, hoje, que a luta antimanicomial, né, a reforma psiquiátrica está sofrendo tantos ataques, o movimento está fazendo exatamente o contrário. Como ele foi expulso desses espaços de gestão, por falta de compatibilidade política, ele está retomando a essência mais política da luta e essas divergências estão mais... Então, eu preciso deixar isso muito... Isso é uma coisa que faltou no trabalho mesmo, né? Porque eu fiquei tão preocupada de identificar qual foi o olhar do movimento para o manicômio judiciário que eu pequei de perder o tom, que é esse que eu estava seguindo desde Fanon e tal. E eu não conheço esse texto da Ariadne Esteves, né, para a política dos direitos humanos, mas eu vou pesquisar, ler e incorporar. Porque não precisa incorporar, pelo amor de Deus, minha filha, não faça isso. Deixe para lá, feche esse documento, já, 2 notas de pé de página, você precisa... Não, eu concordo com a Tugla, não precisa fazer mais. Acabou, Patrícia. Obrigado, Patrícia, super bem. Patrícia? Patrícia, você está aí? Claro que eu estou. Ah, tá. É porque eu não estou vendo ninguém aqui, eu só estou vendo eu mesmo. Mas, enfim, se você já terminou, então, eu gostaria de fazer uma fala antes de cumprir aquele protocolo acadêmico meio esquisito, que é essa banca se retirar para uma outra sala, que nesses tempos modernos é uma outra sala virtual também, para fazer uma deliberação óbvia sobre a sua tese. Entretanto, é um protocolo que nós temos que seguir. E eu gostaria, então, de fazer uma fala que não é uma fala de encerramento, mas é uma fala de descrição do que foi este seu período
período de doutorado, né? Do qual eu participei tão ativamente ao longo de todo esse tempo. E eu, então, queria dizer como que nós começamos e como que nós caminhamos juntas para chegar até a sua defesa hoje e falar um pouco do que a gente espera daqui para frente, né? Então, Patrícia, a gente se conheceu, você deve lembrar, mas as pessoas aqui não sabem, numa mesa do Centro Acadêmico, um evento do Centro Acadêmico sobre Direito Internacional dos Direitos Humanos. E depois daquela mesa, você falou para mim assim, vamos almoçar juntas? E eu não te conhecia, né? Mas você já me conhecia. E eu achei aquilo tão interessante, porque eu pensei, mas será de onde que ela me conhece? E aí nós fomos descobrindo amigos e amigas comuns, né? E nós fomos almoçar ali no Saara, no Árabe, no meu restaurante com a Luciana, que aquele restaurante é nosso, né, Lu? Fomos lá no restaurante das nossas meninas árabes, e depois a gente começou a conversar e ficar cada vez mais próximas, até que você veio fazer o doutorado no PPGD. E essa história do doutorado, ela foi uma história muito interessante para mim, porque a Patrícia vinha de uma área que não era uma área que eu transito, era uma área que a Luciana transitava, e a Luciana dizia, não, mas você é a cara da Patrícia, a Patrícia e você tem que trabalhar juntas. E eu falei, gente, e nós descobrimos que nós podíamos, de fato, fazer este trabalho. E as pessoas aqui, a maioria dessas pessoas não está no PPGD, e eu quero contar para vocês que nós temos um grupo que se chama Desorientadas, que é como as minhas alunas do doutorado e do mestrado no PPGD se auto-intitulam, porque elas chegam lá com uma ideia e o papel que eu chamei para mim foi o papel de desorientar todo mundo. Isso daí não, vamos pensar de outro jeito. E a gente vem fazendo esse trabalho. E é um trabalho sempre coletivo, né? Nós acabamos que a gente virou um grande grupão. Eu estou vendo várias das desorientadas aqui, das eras passadas até as contemporâneas, até aquelas que não são ainda desorientadas, mas que já estão nos grupos de pesquisa, te ouvindo aqui, e todos acabam se conhecendo. É óbvio que essa convivência, ela é uma convivência acadêmica, ela é uma convivência de militância, e ela é, sobretudo, uma convivência de afeto, uma convivência feminista, uma convivência amorosa, de construção coletiva. Então, todas as desorientadas que aqui estão, elas e as que não estão também, já conhecem a sua tese, do princípio até o fim, e nós sabemos como que você conhece de todas elas, né? A Patrícia é conhecida no nosso grupo como nosso grupo de pesquisa. Ela é um grupo de pesquisas, né? Tem aquela coisa aquele one-man show, né? A Patrícia, ela é um grupo de pesquisa contido numa pessoa só. A gente sabe disso. Todas as vezes que a gente tem reunião de pesquisa, a Patrícia traz 300 temas diferentes, e para cada um ela já tem uma ideia de um artigo que a gente vai escrever juntas, e de fato escrevemos. Então, esses 4 anos do doutorado da Patrícia foram 4 anos de uma intensidade muito grande, para todo o nosso grupo e para todo mundo que conviveu com a Patrícia mais proximamente, né? Seja trabalhando aqui na sala aqui de casa, todo mundo junto, livro esparramado pelo chão, o cachorro deitando cada hora no colo de cada um. A Patrícia, que tinha medo de cachorro, passou a gostar de cachorro com o nosso cachorro aqui de casa, que não tinha jeito, ela chegava, ele sabia que ela não gostava, ele pulava nela para poder brincar, não é isso? Então, os nossos saraus com muita música, com bebida rosa, com festa, com farra, com cantoria, com todo mundo que está aqui, Tula e Luciana e Manuel também presentes. Então, nós tivemos essa convivência que foi intensa e que foi muito construtiva. Eu gosto muito dessa fala do Manuel, que não é a primeira vez que eu escuto ele falar, deste rio desbordando, né? Porque a Patrícia é, de fato, esse rio que sai de dentro do leito e vai para fora em tudo que ela faz. Então, essa tese, Patrícia, a orientação dessa tese, ou a desorientação dessa tese, ela foi um enorme aprendizado, não apenas para você, mas para mim e para todo o nosso grupo,
de desorientadas, eu tenho absoluta certeza, e eu vi lá no nosso grupo que todo mundo está comentando exatamente isso, né, de como que você, com essa sua generosidade acadêmica e militante, você interferiu de uma forma tão incisiva na construção de tantos projetos e de tantas desorientações ao longo deste período, e continuará fazendo isso, porque a gente nunca mais vai deixar de estar juntas, né? Então, eu queria terminar falando um pouco do que é a construção dessa sua tese. Eu gosto muito de um poeta galego, fazendo aqui uma homenagem ao meu amigo Manuel e à sua ascendência, chamado Antônio Machado. O Antônio Machado, ele tem um poema muito famoso e que diz o seguinte: caminante no hay camino, el camino se hace al caminar. É exatamente isso que a Patrícia fez. A tese dela é isto, é o poema do Antônio Machado, trazido para... ela trouxe esse poema para a vida dela, para a realidade dela e para essa tese. Essa tese foi construída a partir da vivência da Patrícia, né? Então, quando ela chega no último, já agora, no final do ano passado, quando ela já estava terminando a tese, ela lia a tese toda, fizemos uma reunião longuíssima, assim, na pandemia, pela internet, e ela pega e me propõe uma conclusão absolutamente formal, né, assim, aquela coisa de quem já escrevia, gente, já escrevi 700 páginas, eu agora vou fazer aqui essa conclusão pegando um pedacinho de cada capítulo e fazendo uma formalidade. Falei, Patrícia, você não vai fazer nada disso. Eu caí? Não, eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? A Patrícia não fez nada disso. O que a Patrícia fez foi, eu falei, Patrícia, você está aqui me contando uma história que você tem que trazer como sua conclusão, né? Você decidiu fazer uma movimentação dentro do seu trabalho, dentro da Defensoria Pública, por causa do caminho que você traçou para si profissionalmente a partir dessa tese. Então, se você quer outra conclusão, você quer colocar uma conclusão formal, a sua conclusão é exatamente o que você está vivendo, né? Então, é este caminho que se faz ao caminhar. Eu me sinto muito privilegiada de ter feito parte desse trajeto, desse pedaço, e daqui para adiante você vai seguir construindo outros caminhos com outras pessoas, inclusive comigo e com todo mundo que está aqui te ouvindo, né, ao longo dessas 4 horas e meia já de defesa de tese, que não é bem uma defesa, mas uma leitura, né, uma leitura coletiva de um trabalho incrível que você produziu. E eu estou muito feliz de ter sido essa banca tão grande, que é uma banca de tantos afetos, né, e uma banca que também para mim, né, é uma banca, vamos dizer, ideal, porque além dela ter a presença de todas essas pessoas que te ajudaram a construir essa tese, né, Luciana desde o princípio, dentro da academia, né, nos trabalhos e nos debates sobre criminologia, desde quando vocês eram lá colegas na UERJ, né, a Ludmila e a Raquel, o Manuel, que foi seu professor, Ludmila e Raquel na militância e na vida profissional mesmo, né, eu como sua orientadora e como sua amiga ao longo deste período todo, você teve na sua banca, porque esteve na sua banca de fato, a Leide, e isso para mim é a cara do que você quis fazer, do que você se propôs a fazer com a sua tese. A participação da Leide é uma participação de uma pessoa que estava na sua banca, né? Se você for pegar aqui e ler o que ela escreveu, ela está aqui te dizendo, ela está legitimando a sua fala. E isto, para mim, é mais importante do que qualquer outra colocação acadêmica e retórica que tenha, porventura, sido trazida ao longo dessas 4 horas e meia. Então, eu quero te dar os parabéns e te agradecer pela oportunidade de ter
trabalhado nessa desorientação. Se eu te desorientei, você me desorientou também, e estamos juntas nessa empreitada. É claro que eu sei que os próximos passos estão por vir, porque vocês não têm noção. A Patrícia me passou uma lista de pelo menos 5 artigos que ela já pensou para escrever para os próximos períodos, só comigo, agora com vocês, ó, cada um com seus problemas, como diria Roberta Laena, né? Então, cada um com seus problemas, o meu agora é dar conta dos 5 artigos que já estão no forno com Patrícia. Então, Patrícia, eu te convido a ficar aqui com seus convidados, conversem entre si, e nós fechamos nossos microfones e nossas câmeras aqui, nós que somos da banca, e vamos para aquele outro link para fazer a nossa deliberação secreta. Qual outro link, Vanessa? Desculpa. Só coloquei no nosso WhatsApp. Ah, beleza. Vou para lá. Obrigada. Muito obrigada, gente. Patrícia, Patrícia é minha colega, minha amiga querida, muito emocionada mesmo. E assim, como eu já coloquei no chat, como defensora do Pará, atuando na medida de segurança, que eu poderia colocar, ali eu já registrei. Tu és inspiração. Você que é, Eliana. Nossa, você é precursora total aí. Muito obrigada mesmo. Os colegas, já da tarde, já estamos entrando na noite, e eu já, com muito orgulho, bom orgulho, estou quase chegando a 35 anos de Defensoria Pública no Pará, daqui para 2 de maio, e na execução penal desde outubro de 2008, desde lá, medida de segurança, e é uma luta, e conhecer a Patrícia foi realmente o que já foi dito, esse objeto, esse diamante. Diamante. Ai, então, assim... cheia de Covid aqui, gente, acompanhando tudo. Cara, o Major Olímpio morreu, gente, eu tô apavorada. Morreu, realmente. Morreu o Major Olímpio, cara, só para relaxar aqui um pouco. Oi, Renata. Tá fazendo desenhos, tá ótimo. Oi, Renata, tudo bom, Renata? Oi, tudo bem, querida? Tudo bem. Gente, tá difícil, olha. Cara, quantos chocolates você comeu ontem, Patrícia? Nossa, acho que eu comi 1 quilo de chocolate. Você vê com o coração. Patrícia é linda. Adoro. Ai, maravilhoso. Ai, eu fiquei tão emocionada com a Leide. Gente. Olha só, Ana Laura, Nadine. Patrícia, foi o ápice. A Leide foi o ápice. Eu chorei. Não teve quem não se emocionou aqui na banca. Tem várias situações dela no trabalho todo. Tem vários pedaços de falas dela, assim, que eu vou dialogando, assim. E, pô, foi sensacional. Ela é muito maravilhosa. Foi muito bom. Ai, eu nem acredito. Mas você não comeu aquele chocolate daquela loja, daquele cara que mora lá que o pai mora no Congresso Nacional, não, né? Tem um cara que tinha uma loja de chocolate, orgulho. E ele pegava o dinheiro dos amiguinhos que trabalhavam com ele e usou para pagar a loja de chocolate, entendeu? E agora ele vendeu uma loja de chocolate, comprou uma mansão de 7 milhões de dólares em Brasília. E o pai dele mora no Palácio do Planalto, o pai dele. Diz que foi eleito, não entendi. Ai, como é que é o nome dessa loja de chocolate, gente? Quem arrisca dizer o nome dessa loja de chocolate? Olha, Renata, já estás aumentando. Eu ouvi dizer que era 6 milhões, tu já está falando em 7. Para, tu está inflacionando a pequena aquisição. Cara, foi mesmo. Adriana, agora que eu estou vendo. Tem muita gente linda. Tô adorando. Que maravilhoso. Feliz da vida. Ai, que linda. A Adriana leu minha tese, né? Que estava na suplência da banca. Amei. Gente, chorei. 698 páginas. 420 até as referências.
Porra! Eu só quero... Cara, depois desses caderninhos aí, cara, com 1.700 páginas. Cara, caderninhos de Patrícia com 1.700. Eu tenho mania de nomear as folhas que eu escrevo. Não, cara, e aquelas coisas das canetinhas coloridas na frente, eu vi tudo, cara. Sim, tudo. Ai, os cadernos de campo, Patrícia, manda por Sedex, eu quero ler primeiro os cadernos de campo, depois primeiro os cadernos de campo, não, depois... Mas é muito catastrófico nos cadernos de campo. Eu tentei organizar a parada na tese, mas tem um trabalho para muitos anos ainda em decodificar isso tudo. Mas eu tô com a sensação de que, caramba, acho que... Quando eu ia para o HCTP, eu também levava meus cadernos de campo. Eu tenho ainda alguns. Alguns não, ainda tenho. Meu arquivo ainda está lá. Meu armário na defensoria, eu ainda tenho meu caderno de campo. Meus cadernos de campo. Mila, você está linda com esse cabelo branco. Meu cabelo prateado. Cara, tá maravilhosa. Renata, que saudades de você, hein? Ai, Vanessa, que saudade! Prêmio Guinness da Capes de tese, cara. A Nadine está fazendo umas manifestações, assim, muito ótimas, assim, em desenhos e obras de arte. É isso aí, Nadine. Ana, deixa eu te contar uma fofoca. Júri te faz muito bem, você está lindíssima. Você deve fazer júris mais vezes, tá? A Nadine, gente, ela tem uma oficina de cartazes experimental, tá? Todos os lugares que ela vai, os cartazes é ela que faz. Então, olha lá, ela tem uma coleção. Queridas, Patrícia, então, nós decidimos aqui pela aprovação da sua tese, você está oficialmente doutora. Então, podemos todos abrir aqui as câmeras para poder bater palmas para você. Uhul! Uhul! A Tetra! Viva! Aê! A nossa grande Patrícia. É que Leide faça o prefácio ou a sugestão da Tula, tá? Uhul! Caralho! Apoiada fortemente pela banca. Ai, maravilha! Vou pedir para ela. Parabéns, parabéns. Parabéns, Patrícia. De todos e todas. Obrigada, parabéns, Patrícia. Parabéns. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Parabéns, Pati. Vamos tirar uma foto? Como é que faz, amor? Tira foto aí. Nem ideia. Ah, eu sei como é que é. É aqui assim, ó. Cara, Patrícia, sabe a única coisa que me vem na cabeça é que eu vou ter você de volta pra gente fazer fofoca. Deixa eu melhorar a luz. Vai me ter de volta pra quê? Pra gente fazer fofoca. Ah, isso é. Eu tô tanto tempo sem fazer fofoca com você, eu tô enlouquecida. Veio até Covid. Faz pose, reabre a câmera. 1, 2, 3. Muito obrigada. Beijo. Parabéns, Patrícia. A todo mundo. A gente vai fazer beijos. Beijo. Beijo, Pati. Beijo. Beijo, Pati. Parabéns. Cristiana, esse júri te fez muito bem. Parabéns, doutora. Agora você já não é doutora, não por essa assimilação dos advogados que são doutores todos. Tá? Parabéns! Isso, muito bom. Boa, Manuel, boa. Assim que passar todo esse pesadelo, vou partir para o Rio para comemorar. Vamos lá. Bebida rosa. Vou levar tacacá e açaí para comemorar. Maravilha. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, beijos. Beijo. Tchau. Eu agora quero ler tudo que está escrito no chat. Depois, tira um print, depois você guarda. E vai sistematizar também? Vai publicar alguma coisa com isso? Vai fazer um caderno de campo. A hora que ela falou para mim que ela tinha escrito um manual para poder entender os próprios gráficos, eu falei, gente, está na hora de defender essa tese. Tá ficando maluca. Beijo, Pati.
Tchau, tchau. Obrigada, Vanessa, Meija, por tudo. Obrigada, Manuel.